que estou gravando, né? Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Eu vou, como eu disse antes de gravar, eu vou explicar aqui o contexto dessa nossa reunião, apresentar o professor Jorge Damasceno, depois ele vai fazer a sua palestra. Bom, então, a gente começou essa discussão de energia há uns 2, 3 anos, a Elaine já participou. A gente inicialmente tinha o núcleo de estudos de filosofia da energia, mas aí a gente viu que o tema da energia, ele era um tema maior do que a disciplina da filosofia da energia, e resolvemos, então, criar uma rede nacional, que se chama agora GNESE, Grupo Nacional de Estudos sobre Energia. E aí, esse grupo, ele é além da filosofia, ele é um grupo interdisciplinar, é um grupo nacional. Então, eu convidei a Elaine Santos, participou da primeira iniciativa que a gente fez, né? E eu estou só permitindo aqui. E aí, Elaine, eu queria te contar, eu vou aproveitar que você está aqui, contar o que nós estamos pretendendo fazer, e também muitos convidados aqui que estão vindo pela primeira vez. Então, a gente montou o GNESE, que vocês já viram o site, e aí a gente vai fazer duas grandes atividades esse ano. A primeira série, ela implica 4 palestras, né, ou conferências, o conceito de física, a energia e civilizações, etc, etc. Essas 4 conferências, elas são para a gente poder imaginar como que nós vamos fazer o estudo da energia. Então, a ideia do grupo é que a energia não é somente um conceito físico, mas quando ela aparece no funcionamento social, então ela também deve ser considerada não somente como uma grandeza física, mas também de natureza social e política, econômica, etc. Então, o grupo tem essa visão que a energia não é só uma compreensão das ciências naturais, ela precisa de outras ciências, né, para poder ser compreendida. Então, a gente vai fazer 4 conferências para dar o tom dessa pesquisa. E aí a gente vai fazer no segundo semestre um evento em Uberlândia para a gente poder fazer um encontro em que nós vamos reunir as pessoas, e nesse encontro a gente vai tentar estabelecer as ementas de pesquisa do grupo. Então, a gente inicialmente decidiu que nós temos 3 dimensões, ou 3 linhas, né? Então, uma delas, evidentemente, é a compreensão do que é energia. Então, a gente não pode conversar sobre energia sem, no mínimo, entender o que é energia. Então, esse é um primeiro núcleo de pesquisa e de estudo. O segundo é a economia política da energia. O nome por si só já diz aí essa dimensão sociopolítica, econômica, geopolítica da energia. Energia e civilizações, né, para a gente poder interpretar como que as diferentes civilizações ou culturas da humanidade se relacionaram ao tema de maneira ampla. Então, a primeira grande conferência vai ser agora em abril, no dia 16 de abril, o professor de Portugal, Ricardo Coelho, que é um especialista, e aí o professor Jorge Damasceno, colega aqui da Universidade Federal, ele sugeriu, senhor Jair, já que o grupo é interdisciplinar, seria interessante a gente realizar uma pequena sessão para a gente poder estabelecer um pouco a linguagem comum e também facilitar a compreensão lá da palestra mais densa, né? Foi muito gentil em nos oferecer essa introdução, né, ao conceito de energia, para a gente poder conversar na conferência de maneira mais elaborada, ok? Então, esse é o
o contexto, viu, Elaine e convidados? Eu estou falando com a Elaine, porque a Elaine não mora no Brasil, então eu estou aproveitando aqui que ela está presente, mas estou dirigindo a todos, tá bom? Então eu vou apresentar o professor Damasceno, para a gente poder começar. Então, o professor João Damasceno é professor da Faculdade de Engenharia Química, a FEC, da UFO, desde 83. É professor titular, né, na área de fenômenos de transporte. O que ele pesquisa? Fenômenos de transporte, aplicações das energias alternativas e processos de separação, e participou de muitas atividades administrativas na Faculdade de Engenharia, foi coordenador do curso de graduação, foi chefe do departamento, foi coordenador de programa de pós-graduação, foi diretor de faculdade, foi prefeito do campus. Então, também trabalha com energia nuclear e é um grande incentivador do nosso grupo. Eu estou muito agradecido dele participar conosco dessas empreitadas, tá certo? Então, meu nome é Jair Dias Carvalho e eu estou, então, organizando esse evento e o Guinese. Tá bom, professor? Fica à vontade. Bom, boa tarde, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade que foi dada pelo professor Jairo de eu fazer parte desse grupo, que é um grupo, a energia para nós, no contexto das engenharias, ela é um fundamento básico, né? Fundamento básico é uma redundância, mas é isso. Eu gostaria de compartilhar minha tela para a gente exatamente cumprir aquela função de tentar uma linguagem, tentar uniformizar uma linguagem, né? Já que temos um grupo multidisciplinar, o que é muito bom mesmo, porque a troca de informações ela nos leva a uma evolução, né? Então, deixa eu aqui. Bom, eu estou com duas telas, eu vou olhar nessa tela aqui, que é a tela que eu estou promovendo a apresentação. Nós vamos começar, então, essa seria a palestra de hoje, que é uma palestra, como eu já disse, para a gente normalizar mais ou menos uma linguagem, e ela precede, né, essas 4 palestras que estão aí, já tem data, já tem horário, por favor, coloquem nas suas agendas. Então, são 4 palestras, o professor Jairo já comentou sobre essas palestras, elas estão aí. E a de hoje, ela tem o mesmo nome da nossa primeira palestra aqui, né, o Conceito de Energia, do professor Ricardo Lopes Coelho. Exatamente, ela é o mesmo nome, mas, evidentemente, ela é muito mais inicial, né? Ele vai aprofundar um pouco mais essa questão. Bom, como o professor Jair já disse, eu sou professor da Faculdade de Engenharia Química e vamos, então, começar com uma frase, uma síntese de muitos anos, né? Ainda do século XVI, em que proferida pelo Antoine Lavoisier. O Antoine Lavoisier ele diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa aí é o enunciado de uma lei de conservação que é amplamente usada na física, né? Nós temos diversas grandezas conservadas aí, por exemplo, a energia, a massa, né? A quantidade de movimento, são grandezas que elas não variam nas condições newtonianas. Bom, segundo a termodinâmica clássica é uma base, é uma ciência que estuda os efeitos térmicos, né, os efeitos de energia. Então, a termodinâmica, a energia, para a termodinâmica clássica, é a capacidade de produzir trabalho e calor. E trabalho, por outro lado, é a capacidade de produzir deslocamento. Então, a termodinâmica ela começa a sua análise a partir daí. Então, nós temos aqui energia nessas condições, ela pode ser descrita como energia mecânica
energia térmica. Nós temos outros tipos de energia quando a gente trabalha com a gênese. Mas se nós estamos compelidos ao trabalho e ao calor, essas duas energias elas são as que a gente normalmente engloba todas as outras. Por exemplo, quando a gente come um alimento, nós estamos produzindo energia mecânica e energia térmica a partir de uma energia química, né? Mas, para nós, em termos de termodinâmica, a energia que nos interessa é a energia mecânica, que é aquela que produz movimento, e a energia térmica, que é aquela que produz calor. Então, calor e trabalho são energias em trânsito. Quando a energia que sai de um sistema e vai para suas vizinhanças. Então, energia, calor e trabalho são exatamente esse conceito. Então, baseando assim, no efeito da energia, e não apenas na definição global, nós temos a energia mecânica, e quando nós transformamos a energia mecânica em outro tipo de energia mecânica, nós temos um bom rendimento. Nós obtemos um rendimento, o conceito de rendimento quer dizer a percentagem da transformação. Então, quando nós temos um tipo de energia mecânica e transformamos em outra energia mecânica, nós temos um rendimento bastante alto. Mas também produzimos o efeito, uma energia térmica, né? Água, aquecimento, sem dúvida, em todo o processo de transformação de energia mecânica em outra energia mecânica, com alto rendimento. Por outro lado, quando nós trabalhamos com energia térmica, nós conseguimos produzir energia mecânica a partir de energia térmica, mas com rendimento bem mais baixo, bem mais baixo. Normalmente, quando você transforma uma energia térmica em energia mecânica, você produz muito mais energia térmica do que mecânica. Isso é um princípio importante, né? A energia mecânica pode ser convertida em outros tipos de energia mecânica com altos rendimentos. Já a conversão de energia térmica em algum tipo de energia mecânica apresenta baixos rendimentos. Por exemplo, quando a gente queima um combustível para andar de carro, nós estamos convertendo para mover o carro apenas cerca de 30% de toda a energia que ela é modificada, né? Nós estamos 30% mais ou menos para mover o carro, o resto é para aquecer a atmosfera. Então, isso é um princípio importante que advém do conceito de entropia. O conceito de entropia ele diz o seguinte: toda ação irreversível, qualquer processo que seja irreversível, ele vai aumentar os graus de liberdade e, consequentemente, a desordem do planeta. Ele aumenta a entropia. Ou seja, quando você quebra um ovo, não tem jeito de você voltar a ter o ovo novamente a partir do ovo quebrado. Então, o princípio da entropia ele diz coisas mais ou menos desse tipo. Bom, produção de energia. Como é que a gente produz energia? Primeiro, a gente tem que ter uma fonte de energia. Pode ser mecânica ou térmica. A partir daí, nós pegamos essa energia e fazemos girar uma turbina que, em contato, essa turbina, estando próxima de um ímã permanente, ela produz uma corrente induzida. Né? Então, a turbina gira. Quando nós giramos uma turbina frente a um ímã, ocorre produção de uma energia, uma energia alternada, né? Uma corrente alternada. E essa corrente alternada ela é distribuída feita a distribuição para nossas casas através do sistema de distribuição. Bom, essas duas coisas que estão em roxo, elas são comuns a toda usina produtora de energia elétrica. São comuns. Tá? O que modifica é a fonte de energia que vai fazer girar a turbina. Então, esse é um conceito importante para nós. Bom, as fontes de energia, nós temos fontes renováveis, elas vão estar em um verdinho claro.
a fonte não renovável e as fontes renováveis podem ser renováveis ou não, dependendo do insumo, né? Então, da fonte de energia mecânica, nós temos aí a energia hidráulica, né, que são as hidrelétricas, por exemplo, as rodas de hidráulica, temos as eólicas e as marés. Então, são todas fontes renováveis. Por outro lado, as fontes térmicas, nós temos aí a energia solar, que é, sem dúvida, renovável, termoquímicas, que podem ou não ser renováveis, dependendo do material utilizado, e as termonucleares, que não são renováveis, né? Então, esses são os principais tipos que nós temos. Aí, alguns exemplos, né? O Brasil já tem bastante usinas eólicas como essas, tá? Nós já temos, nos últimos 10 anos, nós vamos ver mais adiante, isso foi bastante evoluído. Aí, a das marés, nós temos o movimento das marés, ele é utilizado para produzir energia mecânica, e essa energia mecânica ela pode produzir a energia elétrica a partir daquilo que nós já comentamos, né? Girando uma turbina e tal. E aí, o que nós temos bastante. O Brasil é um país que tem muitos rios, tem uma bacia hídrica enorme, então nós usamos muitas hidrelétricas, né? Que são também fontes, quer dizer, tem uma turbina, essa água, quando escoa aí através da barragem, ela produz um movimento da turbina que gera energia elétrica, né? Bom, agora, e as usinas termoquímicas, como é que elas são? Bom, primeiro nós temos as de combustíveis fósseis, que são todas não renováveis, carvão, petróleo, xisto, né? Então, essas são combustíveis fósseis. E temos, por outro lado, os biocombustíveis, as biomassas, né? O álcool, o biodiesel, o bagaço de cana, lenha, isso tudo é renovável, porque pode ser plantado novamente e vamos em frente. E temos aí a grande inovação, que é o hidrogênio, né? O hidrogênio ele pode ser produzido a partir de fontes de combustíveis fósseis, né? E pode ser produzido também a partir dos biocombustíveis. O hidrogênio é um combustível muito interessante, porque ele produz, na sua combustão, ele produz água, que não é poluente, né? Então, está aí o exemplo. A gente olha aqui uma termoelétrica típica, quando você nota esses resfriadores, torres de resfriamento de água, a gente já pensa numa usina nuclear. Não. Isso aí é usado em todas as termoelétricas. Tá? A gente, quando, de repente, ele está lá assistindo os Simpsons, está sempre aparecendo uma torrezinha dessa, mas ela é comum em todas as termoquímicas. Bom, aqui quero mostrar para vocês a evolução da geração de energia elétrica no Brasil. Em 2001, olha aí, nós tínhamos 93% de hidrelétricas, tá? E uma fatiazinha muito pequena das outras, petróleo, carvão, nuclear. Bom, aí passou um pouquinho, mais 5 anos, as hidrelétricas, elas já caíram para 81, em pouco mais de 5 anos. Por quê? Porque começou com a demanda, o aumento da demanda, começou-se a usar muito o gás natural, começou a usar o carvão, muito mais do que era usado, e o petróleo também. Agora, já em 2015, 10 anos depois, cerca de 10 anos depois, as hidrelétricas já caíram para 73%. E agora, 2025, nós estamos as hidrelétricas com 52%. Por que está caindo tanto a hidrelétrica? Porque praticamente nós batemos no teto do nosso potencial, né? Nós temos muito poucos rios que podemos fazer novas usinas, e como elas precisam de um preenchimento
de uma área hidrográfica muito grande, está se tornando já, para o potencial que tem os rios remanescentes, está se tornando um pouco dispendioso demais fazer hidrelétricas, né? Nós tivemos aí Belo Monte, que foi uma grande polêmica social e uma grande polêmica técnica também. Mas depois, se vocês tiverem interesse, a gente comenta sobre isso. Aqui, então, a evolução da nossa matriz energética. Olha aqui, ó. De 2008 a 2025, nós temos agora 84% da nossa matriz energética é de energia renovável. Pô, isso é muito bom, isso é muito bom. Nós temos a energia solar e eólica, elas triplicaram em 10 anos, a faixa delas, né? Se eu posso, voltando aqui ao slide anterior, vejam aqui a eólica, aqui, ó, ela já é 17%, né? E a solar também aqui, ó, as duas já estão aí com 30 e tantos por cento, 34, 35% de utilização. Isso é muito bom. A questão das usinas nucleares, elas caíram de uma inicial de 3%, caíram para 1,2%. Por quê? Porque a oferta teve que aumentar e as nossas usinas são as mesmas de 30 anos atrás. Bom, alguns dados, né? O consumo total de eletricidade em 2006 era de aproximadamente 390 mil gigawatts-hora aqui no Brasil, né? 2024 passou para 700 terawatts-hora, né? 2000 aqui é giga, deixa eu só normalizar, desculpe. Aqui, olha, 400, aproximadamente 400 gigawatts é 400 terawatts. Passou de 400 terawatts-hora para 700. Isso em 2024. E prevê-se que em 2030 deva chegar a 1.200 terawatts. Por que isso? Ora, porque antigamente, há uns 50 anos, 60 anos, nós tínhamos em casa basicamente uma geladeira, uma televisão. Hoje nós temos um monte de coisa a mais. Então, a população está crescendo e o consumo per capita cresce também. Por quê? Porque por causa não só pelo crescimento das pessoas, né, da população, mas pelo crescimento do uso per capita de energia. Então, o consumo residencial era 450 quilowatts-hora por ano, passou para 800 e deve chegar a 1.200 em 2030. São previsões aí que não são muito fora da curva. E a população brasileira deve chegar aí a 230 milhões de habitantes, né, em 2030. Mais ou menos, nós já estamos quase batendo nisso aí. A necessidade de investimento, expansão e modernização da rede e mais geração de energia, preferencialmente com fontes renováveis. Essa seria uma boa política. Bom, o que fazer, então, para suprir a crescente demanda de energia? Olha aqui, uma coisa interessante, um diagrama interessante que eu estou utilizando a partir de uma palestra que houve há uns 2 anos com o professor, como é que era o nome dele? Bom, não estou lembrado, mas foi uma palestra, inclusive, foi organizada aí pelo Instituto de Filosofia. Eu participei, assisti. Eu sei o sobrenome é Rush. Mas ele mostrou esse diagrama que é muito interessante. Olha só, aqui embaixo você tem o tempo, né, a época. E aqui o consumo per capita por tipo de combustível. Olha aqui, até mais ou menos 1850 era madeira, o tempo todo. Aí o carvão, mais ou menos em 1850, ele entrou na jogada, olha, o consumo aumentou.
Opa! Aí entrou os combustíveis de gás natural, petróleo, ó, chegou aqui. Aí entrou a fissão. E quando entrar a fusão, eu imagino que mais uma década, 2 décadas, ela vai entrar, e é uma energia farta, é produzida a partir de hidrogênio. O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo, então é uma energia, uma fonte de energia quase que inesgotável, né? Então, quando isso chegar, nós vamos entrar aí num consumo per capita bastante grande. Vamos analisar um pouco os tipos de combustível. Olha só, 1 tonelada de madeira é o equivalente térmico a 260 quilos de carvão e 170 quilos de petróleo. Mas para urânio, essa 1 tonelada de madeira equivale a 800 miligramas de urânio. Aí está mostrando por que o urânio, apesar de todos os riscos que ele tem, ele é um combustível que não pode ser desprezado. Aqui, ó, por exemplo, uma quantidade de combustível necessária para suprir as necessidades de Nova York no ano aí de 2015. Se fosse madeira, teria aqui, ó, 16 milhões de toneladas de madeira. 8 milhões, 8 milhões de carvão, ou 5 milhões de petróleo. Se fosse fissão, seriam 55 toneladas. Se for fusão, 700 quilos. E a antimatéria, se um dia a humanidade conseguir utilizar, aí seriam 3 quilos para Nova York durante um ano. Então, apenas para vocês se situarem o que acontece? Cada vez mais a gente vai precisar de mais energia e cada vez mais nós temos que procurar fontes alternativas para produzir energia. Como disse lá Lavoisier, na natureza tudo se transforma. Transformar uma energia em outra, uma energia, às vezes, que está armazenada em algum lugar, e a gente liberar essa energia para produzir o que nos interessa, que é trabalho e calor. Bom, aqui estão as reservas mundiais de urânio. Em 2000, vejam que o Brasil está em 9º lugar, em termos de reservas. Mas eu truco. Sabe por que eu truco? Olha esse mapa aí. Ó. Nós só prospectamos 1/3 do país. Né? Temos aí as reservas que já foram encontradas, né? Aqui nós temos algumas reservas aqui em Minas Gerais, temos no Ceará, na Bahia, e no Amazonas. E o urânio aparece na natureza, sim. Ó. O minério ele é muito. O urânio aparece em quantidade pequena. Então, ele precisa de um processamento para a gente obter ele com mais alta pureza. Né? Então, eu creio que esse lugar aqui de 8º lugar para o Brasil não é adequado, porque a gente não estudou o resto do país. Nós temos 1/3 só, na melhor das hipóteses, 1/3 só prospectado. Bom, aqui as usinas nucleares em operação no mundo. Os Estados Unidos são campeão com 94, seguidos da França, seguidos da China com 55. O Brasil tem 2, são as 2 que nós já temos há muito tempo, e aqui tem outros países, mais 65 usinas. Então, temos um total de 443 usinas atualmente em operação, usinas nucleares. Eu estou baseando aqui a minha fala das usinas nucleares, quer dizer, porque é uma área que eu vejo que não tem volta. Tá? Não. Apesar dos acidentes que aconteceram, posso garantir a vocês que os acidentes sempre tiveram um cunho muito grande de falha humana, né? A maioria, 3 grandes acidentes nucleares, e um acidente
que não foi um acidente nuclear, mas foi um acidente radioativo aqui no Brasil, que foi o de Goiânia, foi falha humana em cima de falha humana. Quer dizer, nós tivemos aí pelo menos uma sucessão de 5 a 6 falhas graves. Então, usar energia nuclear, ela tem um bônus muito grande, mas o ônus é que precisa de muita responsabilidade. E aqui, a construção. Olha aí a China aí, ó. 32 em construção. A China, ela está com 55, vai para 87. Logo, logo. O Brasil não está tá fingindo que está fazendo ainda 3, mas não está fazendo. Né? Está parado. Tá. E mesmo o material de Angra 3, quando eu ainda estagiava na Nuclebras, a Angra 3 já estava adquirida. Né? Então, nós temos materiais aí que já devem estar obsoletos, já devem estar, inclusive, com desgaste com o tempo, né? Já foram entregues há muito tempo. Então, isso aí são as usinas. Nós temos 88 usinas nucleares em construção no mundo. Soluções para o Brasil, soluções a médio e curto prazo. Bom, a solução a curto prazo é termoelétrica, combustível fóssil, não tem jeito, é como ação paliativa à falta de investimentos que nós tivemos. O Brasil, infelizmente, investe muito pouco em tecnologia de energia, muito pouco mesmo. Soluções a médio prazo, a seleção de tecnologia, considerando os aspectos regionais. Isso já vem sendo feito. Isso aí, nós temos lá Fortaleza, Fortaleza, no Ceará, já tem uma boa parte da sua matriz energética devido a usinas eólicas. Né? E, a longo prazo, a descentralização das usinas geradoras, visando otimizar a distribuição de energia. Bom, por que isso a longo prazo? Ora, porque, com certeza, você pegar uma energia que está sendo produzida em Itaipu e levar ao Nordeste, você perde muita energia o princípio da entropia. Né? Você está fazendo a transmissão da energia, está transformando uma parte dela em calor. Então, o ideal é que a energia seja gerada o mais próximo possível da sua utilização, para a gente não ter essas perdas. Com isso, vem a ideia. Esse russo, Nikolai Kardashev, ele anunciou em 1964, bastante tempo, mas ainda em uso, uma escala que relaciona o desenvolvimento tecnológico de uma civilização ao consumo de energia. Ora, nós já vimos isso lá atrás. Vimos que... deixa eu até voltar a figura, só para... Essa figura aqui, ó. O consumo per capita está ligado com a tecnologia. Ao longo dos anos aqui, o que aumentou, o que melhorou foi a tecnologia. Né? Então, nós vamos precisar disso aí. O que aconteceu? O Nikolai Kardashev, ele definiu 3 níveis de civilizações. Uma civilização planetária, que tem a capacidade de controlar toda a energia do planeta nativo. Isso seria mais ou menos 10 elevado a 16 watts. Né? Isso aí, falando, seriam 10 mil, vou fazer a conta aqui na hora, de cabeça, 10 mil bilhões de watts. Nós ainda não estamos no nível 1 da escala de Kardashev. Nós precisaremos, talvez, de mais de 100 a 300 anos para atingir o nível 1. Quando atingir o nível 1 da escala de Kardashev, nós teremos domínio sobre todas as fontes de energia do planeta, inclusive as fontes de vulcões, tirar energia de vulcões, tirar energia de marés, tirar energias de todo tipo, de ventos, de todos os tipos. Então, o nível 1 é um nível possível para a gente atingir, sim, sem dúvida. Mas, ao algum tempo, nós vamos chegar a isso, se é que nós não vamos nos aniquilar antes. Né? Mas, enfim, é um futuro plausível. O nível 2 são as civilizações estelares. Elas teriam a capacidade
caso existam, teriam a capacidade de controlar toda a energia do sistema estelar. Isso seria aumentar aqui em 10 bilhões de vezes a da planetária. Se, por estimativas, né, se a gente conseguir chegar nessa civilização, nós precisamos mais ou menos uns 3.200 anos para atingir o nível 2 da escala de Kardashev. E o terceiro, que é uma... Voltando aqui, só um pouquinho. Essa escala, para você obter a energia da estrela, você precisaria de construções, né? Construções conhecidas como esfera de Dyson ou enxame de Dyson, que seriam pontes para praticamente envolver a estrela e receber toda a energia e transmitir essa energia para o planeta, né? Então, hoje em dia, a busca de civilizações fora da Terra, civilizações do nível 2, está se buscando a famosa esfera de Dyson, né? Pelo que eu dei uma estudada, foram identificados sete sistemas em que é possível que estejam sendo construídas essas esferas. 2 foram descartadas. Então, temos hoje 5 que estão em estudo. Isso, como é que você determina isso? O James Webb, que é o nosso telescópio espacial, ele tem a capacidade de analisar infravermelho. Isso quer dizer, uma coisa que está sendo envolvida, uma estrela que está sendo envolvida, esses sistemas eles emitem infravermelho. Então, uma desigualdade na emissão normal de infravermelho, ela mostra uma possibilidade de ter alguma coisa aí no meio que está absorvendo energia. Bom, as 2 que foram descartadas eram poeira estelar, tá? Mas ainda tem 5 estudos aí recentes. E a escala 3, o nível 3, é um nível, bom, uma civilização galáctica, tem a capacidade de controlar toda a energia da galáxia nativa, ou seja, mais 10 bilhões de vezes a civilização estelar. Bom, uma civilização, se existir desse tipo, ela praticamente, para nós, será considerada como divindades, né? Porque elas terão condições de criar, de destruir, criar planetas. Para quem viu a ficção científica lá, Star Wars era um império estelar, né? Era um império galáctico, desculpe. Bom, depois dos 3.200 anos, dos 100 a 300 anos, mais 3.200, nós precisaríamos de mais 5.500 anos para atingir, se atingirmos essa capacidade de nível 3. Muito bem, aí vem toda uma teoria por trás, né? E os anos 60 foram anos muito interessantes, foram anos, sob todos os aspectos, os anos 60 foram anos de despertar tanto da ciência quanto dos costumes. Então, foram anos muito interessantes. A partir da escala de Kardashev surgiu a equação de Drake, que busca Drake, né? Frank Drake, um americano, ele formulou uma proposta para procurar essas civilizações, né? Para ver a possibilidade dessas civilizações existirem. Tem um trabalho muito interessante que é um trabalho estatístico, nada comprovado, é muito mais uma filosofia do que uma ciência. Acredita-se que possam existir 36 civilizações na nossa galáxia capazes de comunicação. Mas por que não comunicaram até hoje? Caso elas existam, a distância é gigantesca. O planeta mais próximo da gente, o sistema solar mais próximo da gente, é de Próxima Centauri, que está a 4,3 anos-luz. Um ano-luz é um ano sendo
sendo deslocado, né, uma radiação sendo deslocada 1 ano com a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. É uma distância gigante, tão gigante, que com a tecnologia que nós temos hoje, para chegar à próxima Centauri, nós levaríamos 80 mil anos. Então, os tipos das civilizações, a planetária, mais uns 100 a 300 anos a gente chega nela, né? Então, essa daí talvez seja palpável para nós. Nós estamos aí hoje mais ou menos com 0,7 na escala de Kardashev, mais ou menos 0,7, né? Essa escala é puramente hipotética, né? São escalas, mas é muito utilizada lá no sistema dos pesquisadores do SET, né, que busca vida inteligente fora da Terra. Autores de ficção científica usam isso aí o tempo todo como orientação técnica. Então, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que precisamos, sim, desenvolver, e o desenvolvimento ele necessariamente traz a necessidade de aporte de energia, porque todo desenvolvimento necessita da transformação de energia. Se você hoje tem um celular, você precisa de mais energia do que se não o tivesse. Então, a questão das pessoas que, normalmente, tem muita gente que reclama da ecologia, o planeta, ok, eu acho que a sociedade tem o direito de fazer suas escolhas, mas as escolhas elas trazem consequências. Para a gente não utilizar a infraestrutura do planeta, nós vamos ter que estagnar tecnologicamente. É isso, eu agradeço aí pela atenção de todos e estou aqui pronto para qualquer questionamento. Muito obrigado, professor Damasceno, né, pela exposição geral. Eu acho que tem muitas questões aí. Vamos abrir aí, assim, eu só pediria às pessoas que perguntassem de maneira sintética, só para a gente poder ouvir mais pessoas, e depois eu queria fazer um comentário geral. Bom, vamos começar com quem? Eu posso fazer uma pergunta, Jairo? Eu não sei se... Bom, antes de mais, obrigada pela apresentação. Eu vou me apresentar também aos que não me conhecem, aos que me conhecem. Eu sou Elaine Santos, eu sou socióloga, eu fiz geografia também. Eu sempre trabalhei, depois que eu terminei a sociologia, fui mais para a área da energia, então fiz o mestrado nessa área, né, numa turma dominada por engenheiros. Acabei fazendo doutoramento muito relacionado à questão petrolífera na América Latina e, mais recentemente, me dedico a pesquisar a cadeia de valor dos minerais estratégicos. E, atualmente, eu trabalho no Laboratório Nacional de Energia e Geologia, aqui em Portugal. Então, eu desenvolvo aqui um projeto que está relacionado à cadeia de valor dos minerais estratégicos. E agora aqui, só para vocês, assim, porque às vezes a gente fala da mineração e energia como coisas separadas, né? E a minha pergunta vai também um pouco para aí. Porque aqui em Portugal eles estão remodelando a sua forma de ver até os serviços públicos relacionados à energia e à mineração. Então, agora, ao invés de a gente ter um Laboratório Nacional de Energia e Geologia, a gente vai ter uma agência que cobre os dois, energia e geologia. Então, tudo que está relacionado tanto à energia quanto à geologia vai ficar debaixo desse grande guarda-chuva, assim, para que tudo fique centralizado, porque eles entendem que os dois temas andam juntos sempre, mineração e energia. E aí a minha pergunta vai nesse sentido, assim, para o professor, que inicialmente falou que era da engenharia, né? Eu não sei se você falou, eu tive que dar uma saída aqui rapidinho, uns 5 minutinhos, mas eu não sei se você tocou nesse tema. Primeiro, para abordar essa junção, né, da energia e das cadeias de valor. E segundo, para perceber como é que você está pensando a transição energética, né, a transição ou as transições no Brasil, né, que o Jairo sabe que eu trago um pouco isso, assim, que transições sempre existiram,
né? A crise do petróleo, o etanol, nosso etanol, foi uma transição energética por nós feita, né? Então, eu queria saber um pouco isso, assim, são perguntas mais amplas, mas é também um pouco para fomentar aqui o debate. Professora Elaine, muito obrigado aí pela pergunta, me dá a oportunidade realmente de me estender um pouco nesse assunto. O fato é, a junção geologia com energia, ela já está apontando para o nível 1 da escala de Kardashev, que é exatamente você utilizar todos os recursos da Terra, todos os recursos, seja petróleo, seja a parte vulcânica, seja... Então, eu acho que essa decisão do governo português é uma boa decisão que poderia ser imitada aqui no Brasil. Creio que é bastante importante. E a questão das transições, realmente as transições, eu creio que nós, quando atingirmos o conhecimento da fusão nuclear, que ela produz muita, mas muita energia com o consumo de hidrogênio, né? Então, e hoje eu acho que a transição, eu já entendo que a transição, por exemplo, para automóveis elétricos, ela depende do país. No Brasil, essa transição é boa, porque hoje nós já estamos com 83% de sistemas renováveis, né? Já temos. Agora, para a Europa, não é não. Para a Europa, se produz energia elétrica usando carvão, petróleo. Então, de fato, o que vai acontecer? A energia, o carro elétrico, ele funcionando com energia elétrica, ele é muito eficiente. Mas o que gerou energia elétrica, não, nem tanto. Então, tem que se fazer a auditoria completa da coisa. Eu creio que a transição energética no mundo passará pelo hidrogênio. Eu vi que a Toyota, tenho acompanhado, a Toyota ela minimizou os seus investimentos em carro elétrico. Ela agora está fazendo carro a hidrogênio. Ela quer fazer carro a hidrogênio, né? Ainda não está fazendo. Mas o grande problema do hidrogênio é o abastecimento. E ela propôs uma solução, que é o quê? São tubos, varas, embaixo do carro, e você, quando secou aquela vareta, você vai lá e troca por uma nova num local, igual que nós fazemos com gás de cozinha. Então, eu creio que antes de chegar à fusão, nós vamos passar pela transição do hidrogênio, produção de energia a partir do hidrogênio. E acredito que a mudança social, quando nós atingirmos a fusão, a produção de energia por fusão, a mudança social ela será inigualável com relação a toda a história da humanidade. Porque nós trabalhamos por energia. Nós trabalhamos para comer, comida é feita, precisa de energia. Nós trabalhamos para nos vestir, também precisamos de energia. Nós trabalhamos para nos divertir, para viajar, para tudo energia. Então, se nós tivermos um aporte de energia mais barato, mais fácil de se obter, eu creio que as mudanças sociais vão vir junto. Eu creio bastante nisso, as evoluções sociais. Não sei se lhe respondi. Acho que sim, acho que sim. Eu tenho um monte de controvérsias com esses temas, assim, porque também eu fico olhando um pouco o que está acontecendo aqui. Então, por exemplo, nesse momento a gente está vivendo aqui em termos europeus, né, uma crise energética por conta da guerra. Então, ontem mesmo eu fiquei tirando fotos dos carros, assim, filas quilométricas, atravessando a fronteira para conseguir encher os tanques de gasolina. E, ao mesmo tempo, Portugal traz esse mote das energias renováveis, que é um país, né, que desenvolve muitas energias renováveis, e, ao mesmo tempo, tão dependente nos seus automóveis, né, na sua área mais relacionada ao transporte, do gasóleo. Então, assim, ao mesmo tempo aqui, o que se debate também em relação ao hidrogênio é que ele já está ficando para trás, então a gente vê os governos aqui um pouco desinvestindo no hidrogênio, não acreditando, o que parece, assim, eu não sei, assim, no âmbito geral, e eu vou deixar para os meus colegas também fazerem suas intervenções,
eu acho que a Europa vive uma crise também, né? Vive uma crise de identidade. Então, eu acho que a questão energética é um reflexo disso, assim, que eles motivaram tanto a transição energética que agora já se fala muito mais em segurança energética. Então, se você olhar os discursos dos líderes europeus, a transição energética já não aparece tanto. Reparem nisso, assim. Aparece muito mais a questão da segurança, da crise. Então, a urgência fez eles mudarem, né? Porque vinha um discurso muito verde, muito limpo, e agora isso já está se alterando. Então, eu concordo contigo, assim, ao mesmo tempo estou vendo tudo se dissolver, uma falta de horizonte ao mesmo tempo aqui, que aí eu fico pensando qual que é o nosso papel enquanto Brasil, porque o Brasil está investindo fortemente no hidrogênio para exportar. Então, se quem vai comprar não está mais muito interessado, como é que esses investimentos do Brasil vão depois, né, se converter em algo? Então, eu fico eu também vou ficando um pouco perdida nisso, assim, mas pronto, obrigado pela resposta, eu vou deixar os meus colegas falarem também. E posso só dar um complemento? Eu Sim, entendo claro. que a questão da Europa é uma questão muito complexa. A Europa ela não tem uma bacia hídrica como nós temos aqui, ela não tem tudo. E ela já está batendo no teto da sua produção. Ela já está batendo no teto. Essa crise na Europa, ela ainda não chegou no Brasil. E eu creio que demorará a chegar, não porque o Brasil não está chegando no teto das reservas, não é isso. É porque o Brasil ele fica muito ao reboque da tecnologia dos outros países. Só para te dar uma ideia, nós temos todos os grandes países, grandes que eu falo em termos de territoriais, todos eles já estão, de uma forma ou de outra, buscando novas tecnologias. Você pega a China ela tira energia de tudo, de tudo. Vocês viram, estão construindo diversas dezenas de usinas nucleares porque estão precisando de energia. Então, é um país que está evoluindo bastante rápido e está tirando. O caso, por exemplo, o caso do petróleo. Eu creio que hoje a gente critica os regimes anteriores que queimavam livros, né? Queimavam livros. Eu acho que as futuras gerações vão nos acusar de queimarmos a maior matéria-prima que existe no planeta, que chama petróleo. Nós estamos queimando o petróleo, literalmente, ao invés de estar usando para polimerização, para produção de plásticos, para produção de todos os polímeros termorrígidos que nós produzimos. Nós não temos um substituto para o petróleo nisso, e nós estamos queimando. Então, é um ponto que eu acho nós vamos ser, sim, vamos ser julgados por gerações futuras por conta quando eles não conseguirem mais produzir plásticos a um custo barato como está hoje. Tá ótimo. Matheus, você quer perguntar? O Matheus é professor do Rio. Bruno, vamos lá. Matheus, você está aí, não é? Como vai? Chegou de Paris, está tudo tranquilo? Oi, Jairo, tudo bem? Tô Tudo sim, bem, Matheus. Como é que vai? tudo ótimo. Apresente-se aí, porque você né, do Genese também, fazendo favor. Sim, então, eu sou Matheus, sou professor da UFRJ, tenho graduação na parte de engenharia, mas eu fiz a minha pesquisa de pós-graduação na área de filosofia, né, estudando principalmente a filosofia da tecnologia, e hoje tenho interesse nesse debate, né, principalmente com a questão ambiental, que tem esse forte componente, né, da questão energética. E aí, talvez um debate que seja interessante para colocar para o Jorge, muitos autores discutem hoje, né, se esse conceito realmente de transição deveria ser empregado, vamos dizer assim, no futuro, não porque nós não devamos fazer uma transição no futuro, mas porque, na realidade, essas energias fósseis, como você já estava comentando, elas são muito importantes para além do uso energético, né? Por exemplo, o petróleo tem todo o seu uso, né, em várias cadeias industriais, e por mais que a nossa energia se torne limpa,
né, no futuro, o uso do petróleo para explorar toda essa infraestrutura para essas cadeias industriais não vai desaparecer, de certa forma, né? Da mesma forma com que o carvão, né, quando o petróleo se tornou uma fonte super importante no século XX, o carvão foi super importante para mover toda a indústria siderúrgica que deu a infraestrutura que a indústria do petróleo precisava, né? Então, muitos autores falam de uma questão de nós entendermos no futuro essa simbiose energética, né, que nós temos, das várias fontes se entrelaçando e entregando infraestrutura uma para outra, do que efetivamente uma transição, como se nós tivéssemos que mudar realmente de fase, né? Mas o que nós vamos tendo no futuro seria uma complexificação cada vez maior da integração dessas fontes, né? Considerando a retroalimentação entre elas. Mas isso é só um comentário, enfim, eu não sei se é o que você tem sobre perspectiva sobre isso, mas é um pouco das coisas que eu ando pensando, enfim. E agradeço muito pela palestra, foi ótima, eu gostei muito da sua fala, enfim. Acho que contemplou muito a nossa proposta aqui no grupo. Eu agradeço pelo comentário, eu concordo 100% contigo, professor Matheus, e eu creio que nós estamos num impasse, e é um impasse complexo. A gente não dá para parar de usar o petróleo, queimar petróleo, porque nossos carros, boa parte da nossa, utilizam essa tecnologia e nós ainda não temos uma confiável, 100% confiável, para substituir. Por outro lado, existe a questão do excesso, né? Porque o petróleo, o nosso ecossistema, ele já está acostumado a tratar o CO2 que é formado, né, pela população, as algas cianofíceas, elas transformam isso em oxigênio, então o planeta está em equilíbrio. Quando você começa a queimar uma coisa que não está na superfície do planeta, né, você começa a gerar um adicional de CO2 complexo, que a gente precisa tomar algum cuidado com isso. Não creio que isso vai acabar com o mundo, mas acho que é algo a ser pensado, porque se nós conseguirmos reduzir essa produção de CO2, o planeta agradece. E eu acho que nós vamos passar ainda algum tempo queimando petróleo. Infelizmente, vamos passar, porque, principalmente por regiões como a Europa, principalmente a Europa, ela já atingiu, a Europa está num grau de desenvolvimento que ela praticamente já consumiu as suas reservas. Não tem mais muito o que fazer. Por isso é que está nessa contradição que a professora Elaine colocou. Eu creio que nós vamos passar algum tempo, mas eu ainda acredito no hidrogênio. Por quê? Pela sua abundância, o hidrogênio indubitavelmente é o elemento mais abundante no universo, e pela sua transição, porque quando acabar o hidrogênio, a queima do hidrogênio, aí provavelmente nós já vamos estar aptos para a fusão. E aí sim, a fusão é outro nível. Maravilha, obrigado, professor Jorge. Só lhe peço aí desculpas que eu vou ter que acompanhar o resto do debate aqui com a câmera fechada, que eu tenho que dar aula na graduação agora às 3h30, então vou continuar escutando aqui vocês, tá? Tá bom. Okay. A gente se fala na sequência. Vamos lá, está aberto aí, vamos lá. Bruno, cadê o pessoal? Pode perguntar, Bruno. Cadê o sensei também? Vamos lá, Leandro. Eu tenho só comentário mesmo, professor Jairo. Professor Jorge, muito obrigado, né, pela palestra. Foi muito interessante a gente ter essa interdisciplinaridade, né? Eu acho que isso é muito massa para a gente que é da filosofia. Eu sou aluno do nono período, acompanho os trabalhos do Jairo há algum tempo e gosto muito do grupo. Acho que soma muito esse debate e é um debate contemporâneo, né, necessário de ser feito. Eu tenho, assim, um pouco de dúvida, até vou usar o momento da fala para fazer as perguntas para o senhor, em relação a como o Brasil tem pensado, né, essa questão no sentido, assim, mais específico da exploração do petróleo. Quando a gente fala daquela parte do Amazonas,
do Amazonas não, desculpa, aquela parte da perfuração que estão fazendo agora, que estão pedindo uma autorização e teve um acidente, muita gente que é de um lado mais, digamos assim, a gente utiliza esse termo aqui no nosso grupo, né, que é o pessoal que vai mais para um lado verde, que não coloca um debate mais crítico, eles colocam que essa questão da exploração do petróleo seria algo que, de fato, agora teria que parar. Eu acho, particularmente, que eu concordo com o ponto de vista de vocês, que a gente não está pronto para isso ainda, né? Ainda é um debate longo e tudo mais. Como que o Brasil tem pensado isso, para além das notícias, professor Jorge? O que o senhor me diz em questão de planejamento, né? Como que está o planejamento do governo? O senhor tem acesso a isso, para trazer um pouco para nós? Olha, o Brasil, nas tecnologias mais conhecidas, como a eólica, a solar, né, a gente tem evoluído, sim. Nós temos tido uma parte boa do país adotando essas tecnologias. O problema é que elas são tecnologias muito influenciadas pela região. Aqui onde nós moramos, aqui em Uberlândia, não adianta botar uma eólica, não vai funcionar, não tem jeito. Você pega lá num local como, por exemplo, como Londres, não dá para colocar uma solar, porque quando aparece o sol, os Beatles vão lá e fazem Here Comes the Sun. Né? Então, não tem jeito. Então, depende muito da região. O grande problema do Brasil, e esse é um problema que eu vejo, entra governo, sai governo, ninguém chega e adota, é investimento em pesquisa aplicada. Não é só pesquisa acadêmica. Pesquisa acadêmica é importante, porque, ok, mas a pesquisa aplicada ela é fundamental. Porque hoje nós temos um nanolaboratório no Brasil tentando entender a fusão nuclear. Enquanto isso, a China, Estados Unidos, a Índia, elas estão investindo fortemente nessa tecnologia, que para mim é a tecnologia do futuro, é a fusão nuclear. Fusão nuclear tem um monte de dificuldades tecnológicas, que para você ter uma fusão, você vai ter que ter um sistema com milhares de graus Celsius. Não existe nenhum lugar para você enclausurar toda essa energia. Tem um desenvolvimento de campos eletromagnéticos. Isso tudo, a China e os Estados Unidos já conseguiram estabilidade durante algumas frações de minuto. Ou seja, eles estão bem avançados e nós não temos nada. Nós realmente não temos nada. Uma coisa que muita gente critica, às vezes, porque os caras mandam foguetes para a Lua, mandam... Gente, aí é tecnologia. Forno de micro-ondas veio das viagens espaciais. O sonar, o GPS, veio tudo. Então, quer dizer, o fato da gente achar que o recurso está sendo mal gasto, não quer dizer que ele está sendo. Nós temos que disponibilizar recursos para o futuro. O Brasil, infelizmente, entra governo, sai governo, ele está ao reboque dos outros que estão à frente. Nós um dia vamos pagar caro pela tecnologia da fusão. Vamos pagar muito caro, porque o que você aprende a fazer é muito mais barato do que o que você compra. Então, na minha concepção, o Brasil, dentro das tecnologias já dominadas, o Brasil está indo bem. Está indo bem. A parte eólica, apesar do que os verdes também estão reclamando que está mudando a migração das aves, tem os outros lá, das marés que se usa lá em Fernando de Noronha, está matando o camarão. Então, gente, é a entropia, não tem jeito. A qualquer coisa irreversível que nós façamos, a entropia do universo, consequentemente, a desorganização aumenta. Isso não tem o que se fazer. Realmente não tem. Se você quer fazer um processo, quer evoluir, você vai aumentar a entropia. Não tem jeito. Então, para mim, eu acho que o debate ele é um debate que vai demorar muito tempo, porque o petróleo, nós não vamos largar o petróleo por muito tempo, principalmente
por causa... Vou fazer um comentário que eu fiz, que eu faço lá na minha disciplina. Quando houve o desastre de Fukushima, foi um terremoto que produziu um tsunami que inundou uma usina nuclear no Japão, a Alemanha ela chegou e, não, vou descomissionar minhas usinas. E fez isso. O problema é que veio a guerra lá da Ucrânia com a Rússia, e a Rússia fornece gás para a Alemanha. E aí o cara diz, ó, se você vier contra mim, eu fecho a torneira. E aí vai morrer gente, porque faz frio. Então, o que a Alemanha fez? Está voltando a condicionar as usinas. E quando ela não condicionava, sabe de quem ela comprava energia? Da França, que era produzida como nuclear. Então, quer dizer, essa questão da mistura excessiva, porque a mistura adequada de política e de energia, ela é boa, mas a excessiva, ela normalmente leva a um muro. Então, eu creio assim, nós temos que ser realistas e a sociedade tem que decidir, nós queremos evoluir? Queremos, então nós precisamos de energia. Se nós precisamos de energia, vamos ver o que nós vamos fazer. O fato é, mesmo que usemos todo o nosso potencial hídrico, todo o nosso potencial eólico, todo o nosso potencial, nós ainda vamos precisar de outros tipos. É um ponto. Muito bem. Mais alguém quer fazer a pergunta? Lúcio, como é que é? Eu gostaria de fazer Por uma favor, pergunta. Leandro, por favor. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta sobre o hidrogênio, na verdade, né? Eu percebi que você é um defensor do hidrogênio. Eu não conheço muito. Se Eu sei que apresente aí, Leandro, se apresente. tá bom. Meu nome é Leandro, sou mestrando em filosofia, também faço a graduação, e meu mestrado é sobre o conceito de densidade de potência, né? Então, dentro desse âmbito aí da energia. Eu também sou formado em física pela UF, né? E, bem, voltando à pergunta, a minha questão é sobre o hidrogênio. Vi que você é um defensor, e eu sei que é uma área muito ampla, né? Mas dentro do que eu sei, que é muito limitado, existem alguns problemas e eu gostaria de saber o que você acha sobre isso, né? Por exemplo, primeiro que temos um problema de eficiência, né? Então, o hidrogênio verde, por exemplo, que é criado através da eletrólise, ou então o processo de reforma a vapor. Eu sei que existem alguns processos, né, de criação de hidrogênio, mas tem seus problemas. O primeiro é a eficiência. Então, vamos considerar que a eletrólise, né, que é justamente você passar uma corrente elétrica pela água e separar em hidrogênio e oxigênio. Exatamente. Porém, a energia que eu obtenho queimando o hidrogênio depois da eletrólise, ela vai ser inferior à energia gasta, consumida pela bateria. Então, meu questionamento é esse. Por que o hidrogênio ele é interessante, mesmo considerando isso, e considerando, por exemplo, problemas no uso? Então, por exemplo, o hidrogênio é altamente inflamável, né? Então, se eu coloco num carro, a chance disso daí ter um acidente é alta, acredito eu. Então, eu gostaria de saber sua visão a respeito disso. Ok, Leandro, é uma excelente pergunta. Eu vou te explicar por que eu defendo o uso do hidrogênio. Bom, você tem razão. A primeira coisa, o hidrogênio é uma molécula, né? São dois átomos do elemento hidrogênio unidos. É uma molécula extremamente pequena e, consequentemente, ela é tão pequena que ela consegue percolar através de metais. Ela atravessa metais. Então, o reservatório, para você ter o hidrogênio, você tem que ter uma proteção com polímeros, né? Para exatamente evitar esse vazamento, que não é tão grande, mas existe, né?
Os gases, eles têm uma condição de percolação muito grande. Por exemplo, quando um pneu de um carro da gente esvazia, a gente pensa que está vazando pelo pito. Não, ele está vazando pelo pneu. Né? O oxigênio ele atravessa lentamente, mas atravessa o pneumático. Bom, por que eu defendo? Você colocou uma coisa muito bacana que eu quero falar. Isso. O que você produz de energia, realmente eu concordo contigo, é menor, porque é uma queima, né? É você transformando energia térmica em energia mecânica. É aquilo que eu coloquei no começo lá da nossa conversa. Você vai a uns 30%. Isso aí, sem dúvida, você está certinho. A grande questão é que, para produzir por eletrólise, via, por exemplo, solar, você consegue com uma eficiência bacana. Por quê? A energia solar, a conversão também é baixa. Mas se você não botar lá no meio, entre o Sol e a Terra, um coletor, entre o Sol e o... isso aí só vai virar calor. Então, se você tem uma eficiência baixinha para produzir energia elétrica, essa energia elétrica pode ser usada para produzir o hidrogênio, que seria uma energia que você já perdeu, né? Já teria perdido. Esse é um ponto. Outro ponto que eu acho interessante é que com a queima do hidrogênio você produz água, né? Não poluente, absolutamente não poluente. E a produção do hidrogênio via fontes, petróleo, por exemplo, petróleo e carvão é possível. Então, é um combustível em que você não vai poluir. Você pode fazer uma reforma com água, né? E você enclausura o CO2, os produtos que você poderia não precisar emitir. Então, e o último detalhe é que, mais daqui a um tempinho, algumas décadas, nós vamos ter a fusão, e a fusão vai precisar do hidrogênio. Então, o hidrogênio, para mim, é o combustível do futuro. Hoje, vou aproveitar o momento para lembrar. Hoje, por que nós temos tantas expedições, nem que seja de drone, para a Lua? Porque a Lua se descobriu o hélio 3. O hélio 3 é uma parte da reação de fusão, é uma parte, seria a terceira escala Se você começa a fusão com hélio 3, você evita toda uma reação anterior que você teria. Só te digo o seguinte, todos os grandes países do mundo estão mandando, o Brasil não. Você pega Estados Unidos, está preocupado com a Lua, a Rússia está preocupado com a Lua, a China está preocupada com a Lua, a Índia está preocupada com a Lua, o Brasil não. O Brasil não está pensando nisso. Então, nós estamos atrás. Nós realmente sair do desenvolvimento, subdesenvolvimento, sem você investir em tecnologia é muito difícil. Eu penso assim, a minha defesa do hidrogênio, ela está... Porque mesmo que nós passemos um momento com uma desvantagem de rendimento, mas o fato é que se nós conseguirmos produzir hidrogênio barato, nós vamos ter hidrogênio para nossas usinas de fusão. Eu creio que é por aí. Perfeito, muito obrigado. Eu agradeço. Muito bem. Mais alguma pergunta? Boa tarde, professor. Parabéns pela apresentação. Eu me chamo Lúcio Flávio, doutorando pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente, o meu orientador está presente, né, o Jairo Dias Carvalho. Meu tema está aproximando esse tema de energia, né? No caso, o meu tema inicial foi Vico, no momento, Vico, Jean Batista Vico, no caso, né? Filosofia da agricultura e o mito de Hércules, né? E aí, com o professor me instigando, me provocando sobre o tema, né, de energia, a gente está aprofundando o tema com a energia poética.
E eu estou chegando a algumas ideias, pensando, e é uma questão que vai aproximar essa questão da política em si, né? E aí, o senhor comentando sobre as potencialidades do país, né, e defendendo uma perspectiva de energia, né, do hidrogênio, né, eu fiquei pensando muito na refinaria distribuidora BR, né, porque o Brasil tem recursos, só que ele vende justamente a parte que faz a distribuição. Então, assim, a gente, ao invés de ter autossuficiência, né, energética, aí eu estou pensando de um ponto de vista específico, mas isso aqui foi uma questão política, né, movimentação política, com aceito político, né, e da população, até porque não foi questionado, né. Então, assim, tem a gente tem um recurso X, né, que é o petróleo, só que no meio do caminho foi vendido privatizado, né, uma via, né, para fazer a distribuição de um potencial de energia, de recurso mineral, né, vamos dizer assim, petróleo, no caso. E a questão que eu quero chegar é assim, quase como a civilização e energia, né? A nossa população, talvez ela não está bem esclarecida sobre as outras fontes, várias fontes, né? E a importância da distribuição e de diminuir os recursos, né? O valor, né, da produção. Possivelmente a gasolina vai aumentar, os alimentos vão aumentar, o trabalho vai ficar mais custoso, né, vamos dizer assim, mais caro. Assim, o que acontece é que justamente por quê? Porque uma decisão política interferiu na própria autonomia, soberania do país, né? E aí eu estou pegando isso como um específico. O que não seria também sobre o hidrogênio, né? Assim, criar, assim, se você desenvolve uma tecnologia avançada dessa, né, de uma usina nuclear, fusão, mas a questão da distribuição da energia, né? Assim, tudo parece que sintetiza na decisão política, né? Como resolver assim, ter tecnologia e desenvolvimento tecnológico, mas não conseguia alcançar a população, que é o objetivo final, né? Para realmente diluir os custos, né, de produção, facilitar a vida da população, né? E me parece que sempre tem uma trama dentro desse contexto todo, né, de sabotagem, né, interna, né? Uma mentalidade colonizada, né? E tanto é que a gente tem um candidato à presidência, né, já insinuando entregar, nem vender, entregar terras raras, né, para um país estrangeiro. E, assim, o que eu quero chegar na conclusão, assim, a gente faz o pensamento, faz as reflexões, né, tanto de interdisciplinar sobre energia, mas a gente tem uma população ainda com uma mentalidade ou colonizada, ou subcolonizada, e como ultrapassar esse processo, né? Porque a gente talvez vai ficar só na visualização dos outros países, né? E como ultrapassar? É claro que talvez é uma pergunta retórica, né? Que é a educação, mas parece que a gente está numa encruzilhada, né? Não sei se o senhor pensa dessa forma, para fazer essa ultrapassagem aí, para talvez chegar até essas outras opções de energia, fontes de energias, né? Assim eu finalizo a pergunta. Eu não sei se eu fiquei bem claro, mas eu usei até a BR distribuidora como um exemplo, né? Você não conseguir... E aí, sim, você vai ficar sempre dependente de um valor de preço de empresas privadas, né? Que o papel dela é lucro, né? Ela não tem um papel social, vamos dizer assim, né? Bom, eu tenho um pouquinho de discordância, mas eu vou te explicar. A China, a China é um país que eu respeito muito, porque ela conseguiu, tem Xiaoping, lá ele percebeu, numa certa época, que o Estado ele não produz riqueza. O Estado não produz. Por quê? Porque ele não arrisca. Ele não pode arriscar um recurso que é um recurso do povo, né? Então, ele não produz riqueza. Aí tem o Xiaoping, ele começou a admitir uma economia semicapitalista. Ele chegou para o cara e disse: olha, aqui eu te supro com tudo.
E o que você acha se você correr o risco por mim e tirar um lucro? Foi isso que a China fez. E a China, ela tem outra coisa, ela tem a estabilidade política. Ela a cada 4 anos, não muda. Aqui no Brasil, a gente anda para o lado, porque quando muda uma vertente política A para uma B, a B desmancha da A, faz a da B, e depois, se não deu certo, a A volta, desmancha, então nós caminhamos do lado, igual a caranguejo. A China, ela caminha para frente porque você sabe que ela tem um plano, ela não tem um plano de governo, ela tem um plano de Estado. Sim. E você sabe o que vai ser a China daqui a 20 anos. Você sabe o que ela vai pensar. O que ela faz? Ela chegou para você e disse o seguinte, Lúcio, eu vou deixar você explorar a área de aciaria, mas eu vou comprar o minério de ferro e você vai comprar de mim. Você não vai comprar do Brasil. Eu compro do Brasil, aí ele compra em grande quantidade, por exemplo, digamos, ela compra milhares de toneladas, ou próximo de 1 milhão de toneladas, aí o preço unitário cai. Aí ela vende dentro da China por um preço mais barato para os chineses, eles produzem. Então, esse modo que a China conseguiu, na minha concepção hoje, é o melhor modo. É o melhor modo, é você mesclar as duas coisas. Eu não acredito nos extremos. Em nenhum extremo, eu não acredito. Eu acredito que a realidade está no meio. Sim. Está mais para um lado, mais para o outro, mas está muito mais próximo do meio do que dos extremos. O caso da China é um caso que eu cito sempre para os meus alunos. Eu digo, olha, eles conseguiram uma estabilidade política, não vou entrar no mérito se é boa ou é ruim, mas eles estão numa estabilidade política, e essa estabilidade política reconheceu que o empresário produz riqueza porque ele arrisca. Ele pode perder tudo. O Estado não pode perder tudo. Se ele perder tudo, acabou. Eu vejo assim, o Brasil não basta investir apenas em educação. Porque se você investe, você forma, vamos lá, vamos citar uma profissão X, não vou citar nenhuma para não... Você forma, sei lá, 1 milhão, uma profissão X, e o país precisa de 100 mil. Nós vamos ter 900 mil com problemas. E só educação não é só... tudo isso, na minha opinião, não sou dono da verdade, posso estar errado, na minha opinião, a educação ela tem que estar conjugada com as necessidades do país. Então, isso eu acho que é o primeiro passo para a gente tentar. Nós precisamos de quê? Nesse momento, sei lá, precisamos do profissional Y. Vamos botar uma vertente para formar o profissional Y. Nós estamos precisando formar, agora não, agora o Y já está. Não, agora vamos para o. A China fez isso. E a China, ela saiu de um pós-guerra absolutamente acabado. E hoje, na minha opinião, sob o ponto de vista de tecnologia, ela já chegou e já está passando os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje têm muito, eles têm um PIB que é 1/3, tem um investimento em armamentos que é 1/3 do nosso PIB. Então, é natural que eles tenham armas mais modernas que a China. Mas a China, tecnologicamente, ela já está atingindo patamares que já está passando. Então, e a loucura que está o mundo hoje, porque ninguém tira a liderança de alguém no sorriso, né? Então, na minha concepção, a saída para o Brasil é negociar com todo mundo, independente de qual a sua vertente política, negociar com todo mundo. O caso das terras raras, vou te dizer, ele interessa tanto a China quanto os Estados Unidos, as duas potências. Então, de fato, essa questão das terras raras, ela me lembra muito a questão da borracha. Lá no século XIX, a borracha só existia no Brasil, na Amazônia.
Ah, não, você me dá umas mudinhas aqui, que eu vou levar lá para a Ilha da Madeira, eu vou levar lá para... Hoje, não é mais o Brasil que domina o mercado da borracha. Então, a questão das terras raras, eu não queria vender terra rara, eu queria fazer chips de computador. Eu não queria vender laranja, eu queria vender o suco, eu queria vender o fármaco. Eu não queria vender o algodão, eu queria vender Investimento. vestimento. Eu não queria comprar tecnologia, eu queria exportar tecnologia. Para fazer isso, tem que haver uma mudança de paradigma na mentalidade do país. Isso eu concordo contigo plenamente. Muito bem, muito bem. Professor, muito obrigado. Obrigado. Viu? Eu queria saber, ou daí você pergunta, e mais uma pessoa, depois eu quero fazer um comentário para a gente passar para a parte final, tá? Vamos lá, pode falar, Sensei. Bom, não é uma pergunta, mas é um agradecimento da alegria de poder participar de mais uma palestra e ficarmos enriquecidos para o propósito do grupo. Sempre a gente sai daqui bem animado. Então, obrigado, professor. Silvano. Obrigado pela sua participação. Faz um favor, Silvano, enquanto você pergunta, eu só vou pegar uma água, mas eu estou aqui. Eu já estou aqui com a minha. A maioria aqui é filósofo, pelo que eu vi, né? Mas uma coisa interessante que eu converso sempre com o Jairo, lá nos idos do século XV, XVI, todo cientista tinha raiz filosófica. Todos eram filósofos. Todos eram filósofos. Newton era filósofo, Da Vinci era filósofo. Então, a filosofia é a base da ciência. Sem dúvida, é a base da ciência. Porque a ciência é o quê? É a filosofia comprovada experimentalmente. Silvano já perguntou, já, né? Não sei. Não, ainda não. Faz um favor, só pode perguntar. Boa tarde a todos. Agradeço a palestra do professor Jorge. Meu nome é Silvano. Eu fiz o meu doutorado em filosofia, articulando dois conceitos em filosofia da energia e filosofia da tecnologia. E pensei nesse texto do doutorado uma ideia de como pensar o Brasil a partir disso. E a minha pergunta vai nessa direção, professor Jorge. Quando o senhor faz as relações entre o Brasil e a Europa, né? Você fez algumas incursões. Eu gostaria de que eu fizesse algumas incursões para a gente ter uma noção de produção e energética e de fontes de energia no Brasil a partir das regiões brasileiras. A gente sabe que as regiões brasileiras, fora o Sudeste e o Sul, são muito deficitárias em fontes energéticas, a tal ponto que o próprio desenvolvimento industrial nessas regiões são baixos devido à falta de desenvolvimento de fontes energéticas. Gostaria que o senhor fizesse um pouco essa fala, só para a gente ter uma noção também do mapa das produções energéticas no Brasil e suas deficiências tecnológicas e industriais. Obrigado, sua palestra foi excelente. Obrigado, Silvano. Bom, eu coloquei lá na nossa apresentação, eu coloquei a questão de que, a longo prazo, pelo menos eu defendo a produção da energia no próprio local. Porque quando você transmite a energia de um local para o outro, você tem perdas. Né? Mesmo transmitindo em alta tensão, como é feito, tem a resistência, ela produz o atrito e nós temos perdas. Então, o Nordeste, particularmente, o Nordeste é um local que ele
é possível se colocar uma vocação industrial muito grande no Nordeste. O problema é que, o que ocorre? Eu posso falar de Cadeira, porque eu nasci no Ceará. Eu sou do Ceará, me criei no Rio, mas sou do Ceará. O problema lá é que tenta-se investir em commodities e o clima não ajuda. O clima realmente não ajuda. Não tem jeito de você produzir uva no Ceará, não tem jeito. A pecuária, a seca, costuma arrebentar também. Então, a tendência de industrialização do Nordeste, para mim, é a saída. É a saída. O Nordeste tinha que investir em produção de energia, e essa produção de energia, a parte eólica já está sendo feita, a parte solar, que também pode ser muito bem aproveitada, dada a densidade de radiação lá. Então, é interessante, mas precisa de mais do que isso. Para mim, eu estou sujeito à crítica, mas eu defendo fortemente a criação de pelo menos umas 3 usinas nucleares no Nordeste, para produzir no local, para produzir a energia no local e distribuir com facilidade. Você pega que hoje nós temos a Angra 2, ela tem uma produção tem uma oferta de 1.300 megawatts de energia. 1.300 megawatts é assim umas 4 a 5 vezes menor do que Itaipu. Uma única usina que ocupa, o pessoal que conhece, ocupa um espaço mais ou menos do tamanho do Campo Santa Mônica. Então, eu acho que o desenvolvimento, e a gente mostrou aí pelas tabelas que eu apresentei, o desenvolvimento está francamente ligado à oferta de energia. Sem energia não se faz nada. Então, a saída para o Nordeste é investimentos maciços em energia. A saída lá para o Centro-Oeste, por outro lado, tem muita bacia hídrica. Dá para aproveitar muito a energia hidráulica ainda, né? Na parte do Sul-Sudeste, como são regiões muito densamente povoadas, há que se pensar no que fazer. Eu defendo a questão, a China, eu citei a China como um exemplo de desenvolvimento, a China está indo para 80 usinas nucleares. E a China, Estados Unidos, Brasil, Austrália menos, mas esses 3 países, China, Estados Unidos, Brasil, eles têm de tudo aqui. Tem todas as matérias-primas, nesses três países tem. A Rússia tem a dificuldade das regiões geladas, né? A Austrália, ela basicamente no centro da Austrália só deserto, pode usar solar, né? Pode tentar solar, mas nós temos produção de energia de todo tipo. Uma coisa polêmica que eu vou comentar contigo, Silvano, a maior reserva do mundo de petróleo é a Venezuela. A maior reserva do mundo. Muita gente pensava que era o Oriente Médio. Não, o Oriente Médio é produção. Reserva. E a Venezuela é coladinha com a Amazônia. Coladinha. Será que o petróleo olhou, não, eu vou ficar só desse lado aqui? Nós temos reservas de petróleo absurdas na Amazônia, eu não tenho dúvida. E aí é uma questão do Brasil decidir o que quer fazer. Mas nós temos reservas no nível, na minha opinião, no nível da Venezuela. Então, eu mostrei aqui que também as reservas de urânio no Brasil, nós estamos em 9º lugar. Não estamos, não. Se prospectar o Brasil inteiro, nós vamos estar entre os 3 primeiros. Por quê? Porque, como a distribuição de materiais na formação da Terra foi uma distribuição mais ou menos uniforme, eu quero dizer que um país que é maior, ele tem mais riqueza, não tenha dúvida. Então, o Brasil ele precisa se industrializar. Hoje,
A gente fala muito do agro, tá bom, o agro faz a parte dele, tá bacana, mas nós precisamos industrializar também. Nós precisamos ter comida, ótimo, mas nós precisamos ter tecnologia. E nessa parte o Brasil peca demais. Peca demais. A gente não investe em tecnologia. Essa questão das terras raras que foi levantada, o Brasil tinha que ir só para Taiwan para aprender a fazer chip. Como é que a China desenvolveu? Ela mandou para os Estados Unidos, mandou para a Europa. Os caras fizeram mestrado, fizeram doutorado lá. Como é que saiu a bomba atômica? A bomba atômica chinesa. Os caras foram lá nos Estados Unidos, fizeram estudos, fizeram pós-graduação, trabalharam, voltaram, fizeram a sua bomba. Não tem almoço grátis. Para você obter desenvolvimento, você tem que canalizar recursos. Não tem jeito. Muito bem. Eu vou fazer um comentário aqui, professor, e depois a gente faz, se alguém tiver mais alguma pergunta, a última, e aí a gente passa, né, para a fala final do professor. Eu gostei muito, eu acho que essa é uma reunião inicial, quer dizer, o nosso objetivo é organizar tematicamente as áreas de estudo e pesquisa do grupo, né? A gente está, né, professor, a gente está pensando em 3 áreas aí, o conceito de energia, energia e civilizações e economia política de energia. Eu gostei muito da sua fala, porque ela tem um consenso aqui, que eu propus, falei com a Eliane e com outras pessoas, que é a ideia de que o grupo pudesse construir o conceito de complexo industrial de tecnologias energéticas, né? Então, parece que a sua fala final aí aponta para isso. Quer dizer, muita gente, qual que é o futuro do Brasil? É construir um complexo de indústrias, um complexo de indústrias de tecnologias energéticas, né? Então, eu acho que seria não sei o que você acha, eu acho que seria um conceito transversal para a gente poder fazer a conversa do grupo, né? E o último comentário, a gente vai, então, depois dessa palestra, vai ter a conferência do professor Ricardo, que é o conceito de energia, e depois o próprio professor Damasceno vai também fazer uma conferência sobre a escala de Kardashev. Então, eu convido a todos a acompanhar o nosso site, né? Porque o nosso objetivo é, depois que a gente fazer as emendas, a gente perguntar para cada um que está a fim de participar como é que vai querer se integrar nesse grupo para estudar e pesquisar junto, né? Que a nossa ideia é juntar essas pessoas aí, juntar o que está fragmentado no tema, para a gente poder pensar esse país e a energia, tá certo? Esse é o meu comentário. Eu agradeço demais a gentileza de você ter, né, doado um pouco do seu tempo para falar conosco, né, com o nosso grupo, também é seu grupo, né, claro. E aí, eu queria saber se alguém tem mais algum comentário, e aí, para depois que alguém pedir. O João Noel, professor. Deixa eu só. Depois eu passo a fala para o professor João Noel, que chegou agora, que é do nosso grupo. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, se não, eu vou só passar o professor João Noel que se apresentar, e você faz o encerramento aí, Damasceno. Okay. O professor João Noel, como é que vai? Você assistiu o jogo do Flamengo aí? Como é que é? Tudo tranquilo contigo? E aí, você quer falar alguma coisa que eu vou passar para... Tá tudo tranquilo, eu vou ver a gravação, porque eu me atrasei. Cheguei em casa agora que eu cheguei. Esse negócio de como está tudo online, quando a gente tem algo para fazer no campus, a gente corre para lá. Nunca pensei que fosse assim, entende? Mais de um mês que eu não ia no campus aí da UF, então vocês me desculpem, tá? Mas eu vou ver a gravação. Tá bom, tudo bem.
Professor Damasceno. Tem alguém que quer fazer mais uma pergunta final? A Elaine? E aí a gente passa para... Não, eu vou só agradecer mesmo pela oportunidade. Aqui já está quase de noite, já quase 8 horas, mas eu estou bem feliz de estar aqui. E eu ia comentar com o professor que ele falou muito da nuclear, né, numa defesa assim da nuclear, que eu acho bem importante, e acho que esse é o momento em termos de aceitação social. Eu acho que a sociedade está muito mais propensa a debater a energia nuclear neste momento do que teve em outros, né? Então, eu acho que esse é um tema que precisa estar no debate público, assim, então, vamos nisso, assim. Convidada a juntar-se a nós. Professor Damasceno, por favor. Bom, primeiramente agradecer a todas as pessoas que se dispuseram a participar dessa conversa, né? Desse debate, eu acho bacana. E, primeiro, um grupo que foi gerado na filosofia, que é uma área do conhecimento que eu tenho profundo respeito por todo o legado que nos deixou, né? Os filósofos lá greco-romanos, eles nos trouxeram muita coisa que até hoje o átomo ele foi discutido há 4.000 anos. 4.000 anos já houve a ideia do átomo, ele foi provado simplesmente no século XX. Então, um grupo multidisciplinar é muito interessante, porque nós, da área técnica, a gente tem uma visão muito, digamos assim, muito retilínea, e a vida não é retilínea, né? Então, nós precisamos sempre estar debatendo e sempre estar... Nós temos a necessidade de oferecer a tecnologia, a engenharia. As pontes romanas passam caminhões, mas elas foram feitas há 2.000 anos atrás, e passam caminhões hoje. Então, a difusão da tecnologia e suas incursões nas áreas sociais, nas áreas filosóficas, isso é muito importante. Eu vejo a criação desse grupo como como algo muito positivo, né? Apenas explicando para a professora Elaine por que eu falo muito de nuclear, que a minha formação foi nuclear. Então, eu comecei a minha vida acadêmica, né, trabalhando na antiga Nuclebras. Então, eu conheço o sistema um pouco de dentro, hoje, já muitos anos depois, já estou afastado. Nós temos aí, participando do grupo também, uma outra pessoa que vai falar sobre nuclear, mas o fato é que eu defendo o modelo de busca de energia, não vou falar na parte política, mas busca de energia chinês. O chinês, ele tira o máximo de tudo. Uma cultura que eu acho muito interessante nesse momento, porque eles são muito tranquilos, eles não são afobados. Eles vão fazendo. E o que está funcionando? O cara disse, você hoje, você num regime mais autoritário, você não ganha nada. Eu vou te dar 50%. 50% você deixa para mim. Bom, o que você vai me dar de vantagem? Não, além de você ganhar os 50%, eu que vou te vender a tua matéria-prima, que eu vou comprar em grande quantidade e vou comprar mais barato do que qualquer outro. Eu creio que hoje, permeando a tecnologia com a parte política da coisa, eu acho que a China está evoluindo muito, porque conseguiu ver que não precisa ser de nem extrema de um lado, nem extrema do outro. Você tem que estar ali cuidando do seu social, que é o importante, e sem fazer o Estado correr risco. Porque quando você põe uma empresa privada, digamos assim, semi-privada, ela que está correndo risco. Se ela falir, mas o Estado não faliu. Então, para mim, eu creio, hoje a gente pega assim, se o agro no Brasil falir, o Brasil vai falir. O Brasil fale. Porque hoje nós vivemos dos commodities. Se nós tivermos problemas com commodities, o Brasil fale. Eu acho que
o nosso futuro é investir realmente em tecnologia. É onde os grandes países do mundo estão fazendo. Eu creio que a transição energética ela vai passar pelo hidrogênio, sim, independente da gente ter dificuldades de rendimento iniciais, e vamos ter, sim. Eu orientei 2 trabalhos. Um trabalho foi injeção de hidrogênio no carro, na gasolina, carro funcionando a gasolina. Fizemos um trabalho junto com a professora e atual diretora da Faculdade de Engenharia Mecânica. Nós produzimos o hidrogênio usando a bateria dentro do carro e injetávamos esse hidrogênio produzido diretamente com o carro em funcionamento. Conseguimos fazer 22 quilômetros por litro de gasolina na cidade. Então, o hidrogênio, seja mesclado, seja utilizando como o combustível próprio, seja como insumo para as usinas de fusão, o hidrogênio está aí para ficar, independente de qualquer coisa. Só nós não podemos mais fazer dirigível com ele, senão vai explodir. É isso, eu agradeço a todos vocês, muito obrigado pela paciência de me ouvir, muito obrigado pelas contribuições que me foram dadas. Tem algumas que eu vou pensar bastante sobre elas. Tá certo. Só lembrando que o Rogério também do grupo está presente aí. Rogério, tá tudo bem contigo aí no Rio também? Então eu vou parar a gravação, só um minutinho, tá bom? Agradeço a todos, né, por terem participado, e dia 16 de abril vou mandar o convite, nós vamos mandar o convite à conferência do professor Ricardo Lopes, aí de Portugal, de Lisboa. Tá certo? Deixa eu só parar a gravação aqui e a gente